inventou o avião? O brasileiro Santos Dumont ou os irmãos americanos Wright? E se eu te disser que tudo o que você aprendeu na escola sobre quem inventou o avião pode estar errado? E que existe uma conspiração de mais de 100 anos envolvendo contratos secretos, brigas judiciais e manobras políticas que dividem o mundo até hoje. Antes de começarmos esse vídeo, se gosta de geografia, história e assuntos como este, nos ajude a produzir mais conteúdos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e deixando o seu like, pois assim o YouTube entende que este vídeo é relevante e o indicará a outras pessoas. A pergunta quem inventou o avião parece simples, mas esconde uma das maiores controvérsias da história moderna. No Brasil, aprendemos que foi Santos Dumont, com 14 bis, em 1906. Nos Estados Unidos, a resposta oficial são os irmãos Wright, em 1903. Mas existe um terceiro nome que poucos conhecem: Gustav Weisskopf, alemão que pode ter voado em 1901. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais fascinante. Em 2013, a revista James Wald World Aircraft fez um anúncio que abalou o mundo aeronáutico. E no final deste vídeo, você vai descobrir uma conclusão que nenhum dos três países esperava. Especialistas de diversos países diferentes analisaram os documentos históricos e descobriram que essa não é apenas uma questão técnica, é uma batalha que envolve orgulho nacional e contratos milionários. Nossa história começa em Paris no início do século XX. A capital francesa era o centro pulsante da modernidade, onde se concentravam os melhores engenheiros, o capital necessário para a pesquisa e a atmosfera perfeita para inovações revolucionárias. É nesse cenário que chega Alberto Santos Dumont, em 1892, filho de um fazendeiro de café de Minas Gerais, herdeiro de uma fortuna considerável. Santos Dumont tinha um sonho: voar. Antes mesmo de pensar em aviões, Santos Dumont já era uma celebridade parisiense. Voava de balão pelas ruas de Paris em 1901, ao contornar a Torre Eiffel com seu dirigível número 6. E frequentava os melhores restaurantes da cidade, ao lado de personalidades como o joalheiro Louis Cartier. Mas o que Santos Dumont realmente queria era criar uma máquina mais pesada que o ar, capaz de voar, e foi assim que nasceu o 14 bis. O nome 14 bis vem do fato que, inicialmente, a aeronave era suspensa pelo dirigível número 14 de Santos Dumont para testes. E quando ficou pronta para voar sozinha, manteve o nome. Em 12 de novembro de 1906, Campo de Bagatelle, em Paris, diante de uma multidão de curiosos, jornalistas e membros da Federação Aeronáutica Internacional, Santos Dumont fez história. O 14 bis decolou sozinho, voou 60 metros a aproximadamente 2 metros de altura e pousou sem danos. 3 semanas depois, em 12 de novembro, ele repetiu o feito voando 220 metros durante quase 22 segundos, estabelecendo o primeiro recorde oficial de voo da história. O que tornava o feito de Santos Dumont único era que seu avião decolava por conta própria, sem ajuda externa, sem ventos fortes, sem truques, diante de testemunhas e com cobertura da imprensa internacional. Foi o primeiro voo público oficial e homologado da história. O mundo inteiro celebrou. Santos Dumont havia provado que o homem podia voar, mas essa não seria a única contribuição do brasileiro para a aviação. Em 1907, Santos Dumont criou o Demoiselle, o primeiro ultraleve da história e o primeiro avião produzido em série no mundo. Mas aqui está algo revolucionário. Santos Dumont publicou gratuitamente todas as especificações técnicas do Demoiselle. Isso mesmo, enquanto outros inventores protegiam suas criações com patentes, Santos Dumont acreditava que a aviação deveria ser um bem da humanidade. Ele criou o que hoje chamaríamos de Código Aberto da Aviação. Enquanto Santos Dumont brilhava em Paris, do outro lado do Atlântico, 2 irmãos, donos de uma loja de bicicletas em Dayton, Ohio, trabalhavam em segredo
em seu próprio sonho de voar. Orville e Wilbur Wright eram inventores autodidatas, meticulosos e extremamente reservados. Diferente de Santos Dumont, que fazia questão de voar em público, os Wright preferiam o sigilo absoluto. Em 17 de dezembro de 1903, Kate Wright, Carolina do Norte, segundo os irmãos Wright, nesse dia eles fizeram o primeiro voo motorizado da história. A foto é icônica, Orville pilotando o Fly enquanto Wilbur corre ao lado. O voo durou 12 segundos e percorreu 120 pés, cerca de 36 metros. Mas aqui começam os problemas. Apenas 5 pessoas testemunharam o evento. 3 delas eram salva-vidas que trabalhavam numa estação próxima. As únicas evidências são o telegrama e as fotografias e o diário de Orville Wright. E é justamente nesse diário que encontramos algo intrigante. Orville escreveu que o vento soprava cerca de 40 km por hora naquele dia. Para especialistas como o físico brasileiro Henrique Lins de Barros, essa velocidade de vento seria suficiente para levantar o avião, questionando se realmente foi o motor que o fez voar. Mas a maior controvérsia está na catapulta. Diferente do 14 bis de Santos Dumont, que decolava por força própria, o Flyer dos Wright precisava ser lançado por um sistema de catapulta, com pesos de ferro que despencavam de uma torre. Para críticos como Paul Jackson, editor da James Aldward Aircraft, isso tornava o Flyer incompatível com o uso e a funcionalidade de um avião. Era mais um planador motorizado do que um verdadeiro avião. O mais intrigante é que os Wright ficaram em silêncio por 4 anos. Só em 1908 eles apareceram na Europa, fazendo uma verdadeira turnê de demonstração, realizando mais de 200 voos na França e Itália. Esses voos europeus eram espetaculares, alguns percorriam quase 100 quilômetros. Membros da aristocracia europeia faziam fila para voar com Wilbur Wright. Era um verdadeiro show. Mas havia um motivo para o silêncio anterior. Os Wright estavam esperando a aprovação de patentes. Eles não queriam que ninguém roubasse suas ideias. E foi aí que começaram as brigas judiciais, que durariam décadas. Mas existe um terceiro nome nessa história, que poucos conhecem. Gustav Weisskopf, o imigrante alemão que chegou aos Estados Unidos em 1893 e mudou seu nome para Gustavo Whitehead. Em 14 de agosto de 1901, em Bridgeport, Connecticut, segundo relatos da época, Weisskopf teria realizado o primeiro voo motorizado da história, 2 anos e 4 meses antes dos irmãos Wright. A evidência principal é uma reportagem do British Sunday Herald que descreveu como a aeronave de Weisskopf, que subiu a 40 pés de altura e voou por meia milha. O jornal até publicou um desenho detalhando o evento. A aeronave de Weisskopf era revolucionária para a época. Tinha um design único, com asas que lembravam um morcego, e o mais importante, era rodeable, podia ser dirigida como um carro nas ruas. Mas a história de Weisskopf também tem um problema. Uma das testemunhas, Janice Dick, posteriormente negou ter presenciado o voo. Segundo investigadores, Dick mudou sua versão porque Weisskopf lhe devia dinheiro. A reviravolta veio em 2013. Paul Jackson, editor da James Aldward Aircraft, considerada a Bíblia da aviação, anunciou oficialmente que Gustavo Whitehead foi o primeiro a voar, colocando os irmãos Wright em segundo lugar. No mesmo ano, o estado de Connecticut aprovou uma lei oficial, reconhecendo Whitehead como o primeiro em voo motorizado, causando uma tempestade de controvérsias internacionais. Mas aqui está a reviravolta da história mais impressionante. O Smithsonian Museum está legalmente obrigado por um contrato de 1948 a reconhecer apenas os irmãos Wright como primeiros a voar. Este contrato foi assinado em troca da doação do Flyer original pelos Wright. O próprio
Smithsonian Museum admitiu que este contrato representa um momento menos exemplar na história do museu. Imagine, o museu mais importante dos Estados Unidos não pode mudar sua versão oficial da história, mesmo diante de novas evidências. Então, afinal, quem inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Ou Gustavo Whitehead? A resposta vai te surpreender, porque segundo a reportagem da BBC, cujo link está disponível na descrição desse vídeo, os especialistas consultados afirmam que todos estão errados. Paul Jackson, editor da James Woods Aircraft, foi direto ao ponto. Não houve uma invenção. Ninguém acordou de uma hora para outra um dia, fez um desenho e disse: este é o avião que vai funcionar. Foi um esforço coletivo de dezenas, uma multidão de pessoas, todas trabalhando juntas. Lito Souza, especialista brasileiro, defende Santos Dumont. O feito de Santos Dumont é muito maior porque o 14 bis, com suas rodinhas de bicicleta, saiu do chão pela própria força do motor, sem auxílio externo. O historiador francês Jean-Pierre Blay destaca que a aviação foi um processo que foi passando de geração a geração, em que um foi construindo em cima do que o outro tinha descoberto. Todos os especialistas mencionam Otto Lilienthal, o alemão que no século XIX aperfeiçoou a aerodinâmica dos planadores e influenciou todos os pioneiros posteriores. A conclusão dos especialistas é revolucionária. A aviação não foi inventada por uma pessoa específica, mas foi o resultado de um esforço coletivo de dezenas de pioneiros ao longo de décadas. Hoje, crianças americanas aprendem na escola apenas sobre os irmãos Wright. A versão oficial americana se espalhou pelo mundo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornaram a potência dominante. Mas a verdade está emergindo. Em 1987, o programa 60 Minutes da CBS questionou publicamente se os irmãos Wright foram realmente os primeiros. Pesquisadores como Marcia Cummings, Paul Jackson e Joe Bowman estão há décadas reunindo documentos para trazer à tona a verdade. Ironicamente, pedaços do Wright Flyer viajaram para o espaço em várias missões da NASA, incluindo o Apollo 11, que levou o homem à Lua. O módulo lunar da Apollo 14 foi até nomeado Kitty Hawk, em homenagem aos Wright. Mais recentemente, o helicóptero Ingenuity, que fez o primeiro voo motorizado em Marte, carrega um pedaço do Wright Flyer. A NASA continua promovendo a versão americana da história. Enquanto isso, Santos Dumont, que sonhava que a aviação trouxesse paz ao mundo, ficou devastado ao ver seus aviões sendo usados como armas da Primeira Guerra Mundial. Ele passou os últimos anos de vida deprimido, vendo sua criação ser usada para destruição em vez da união. Hoje, mais de 100 mil voos comerciais cruzam os céus diariamente. A aviação transformou o mundo, conectou continentes e realizou o sonho humano milenar de voar. Mas a pergunta permanece: quem realmente merece o crédito por essa revolução? Hoje, quando embarcamos em um avião, não importa se estamos voando graças a Santos Dumont, ou aos irmãos Wright, ou a Gustavo Whitehead, ou todos eles. O que importa é que o sonho humano de voar se tornou realidade, graças ao esforço coletivo de visionários que ousaram desafiar a gravidade. E você, o que pensa sobre essa controvérsia? Quem você acredita que realmente inventou o avião? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, é porque gostou dessa história. Não deixe de assistir os nossos outros vídeos. Vou deixá-los na descrição e no primeiro comentário logo abaixo. Não se esqueça de se inscrever-se no canal e deixar o seu like. Também compartilhe o vídeo com mais pessoas. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.